Amém, queridos? Baixa tua cabeça agora. Feche teus olhos nesse momento. Às vezes, nós temos tantas lutas, enfrentamos tantos problemas, e parece que a gente não vai conseguir vencer. A gente quer fazer que nem o avestruz, cavar um buraco, enfiar a cabeça, e parece que tudo vai estar resolvido. Mas a gente sabe que fuga. A gente sabe que não resolve. Na verdade, o que a gente precisa é de uma solução. E tem momentos na vida que a gente não acha solução. Não tem saída. Parece que a porta está totalmente fechada. Parece que Deus não está nos ouvindo e que o mundo está despencando sobre nós. Mas essa música que nós ouvimos diz que é um lugar. E nós queremos ir nesse lugar. Um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar onde nós temos salvação, cura, libertação. Um lugar onde nós somos ouvidos, um lugar onde nós não precisamos ter medo. Espírito Santo de Deus, tu que falas conosco e por nós, com gemidos inexpressíveis, que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, porque nós carecemos de Deus, do Deus vivo, do Deus Criador de todas as coisas, e queremos entrar nesse lugar. Por isso, Senhor amado, agora acalma a nossa alma. Retira, Senhor, toda insegurança. Retira, Senhor, toda confusão, todo medo. Retira, Senhor, toda acusação de Satanás sobre nossas mentes, nosso coração. Abre, Senhor amado, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Da ordem, Senhor amado, para que os Teus anjos estejam cercando neste momento, que o homem realmente desapareça, que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado nesta noite. Pai, precisamos e carecemos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, em nossas fraquezas, porque nem sempre sabemos orar como convém, mas sabemos que temos um Deus que nos ouve, que nos acude, que nos acolhe, que nos ajuda e que trabalha e luta por nós. Por isso, Senhor amado, nós decidimos descansar em Ti, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre o princípio da individualidade. Eu quero trazer uma historinha para vocês entenderem melhor. Uma história bem conhecida, a história de Jacó. Quem não conhece a história de Jacó? Mas eu falo de uma forma resumida, rápida, para trazer uma associação com o princípio que eu quero que vocês compreendam nesta noite. Jacó, quando ele foi concebido pelo seu pai Isaac, da sua mãe, lá na barriga da sua mãe, que era estéril, e Deus deu a condição de ela engravidar, ele estava lutando com seu irmão Esaú para nascer primeiro. Mas Esaú veio primeiro, que é o primogênito, e Jacó veio agarrado ao calcanhar de Esaú.
E a Bíblia diz que Jacó queria muito o direito da primogenitura. Jacó foi criado junto com a mãe, e Esaú era o preferido do papai, era o caçador, era o herói, era o líder. Mas a Bíblia diz que Esaú, ele trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha, porque estava com fome. Ou seja, ele banalizou uma bênção muito grande que ele tinha, que era de ser o primeiro, porque o primeiro primogênito tinha direito à bênção do pai direto, e 2 vezes mais a bênção em relação ao seu irmão. Ele menosprezou, ele banalizou essa grande bênção que ele tinha. E a Bíblia diz que Jacó enganou o seu pai antes dele morrer, fingindo ser Esaú. A Bíblia diz que por causa disso seu irmão Esaú queria matá-lo. Jacó teve que fugir às pressas para não ser morto pelo seu irmão. Jacó perdeu tudo, na verdade ele não ficou com nada. Mas a Bíblia diz que em um certo momento, em um lugar que ele chamou de Betel, ele deitou e dormiu, e lá ele teve um sonho. Ele viu uma escada que levava até os céus. E nessa escada ele via anjos subindo e descendo nessa escada. Ele falou: aqui só pode ser a escada dos céus, a porta de entrada dos céus. E ele fez uma promessa para Deus, que se Deus o ajudasse, ele daria o dízimo de tudo que ele conseguisse lograr. Mas agora, naquele momento, ele estava sem nada, sem recurso nenhum. E que o Deus de Abraão, o seu avô, o Deus de Isaac, o seu pai, seria então o seu Deus, se ele permitisse que ele enriquecesse, prosperasse e voltasse em segurança para a terra dos seus pais. O tempo passou, 20 longos anos passaram. Ele foi enganado pelo seu sogro, porque na lei da semeadura e colheita nós só colhemos o que nós plantamos. Mas agora Jacó sabia que era o momento de ele voltar, mas ele tinha muito medo do que o seu irmão poderia fazer, porque ele conhecia a índole, o caráter do seu irmão. O que aconteceu? Ele estava voltando com grandes riquezas, com esposas, concubinas, filhos, uma herança enorme. Mas ele ainda estava com muito medo de retornar para sua casa. Em um certo lugar chamado Val de Jaboque, ele dispensou a sua comitiva. Uma parte foi para um lado, outra parte foi para outro, e ele ficou lá. E lá a Bíblia diz que ele teve um encontro com Deus. Lá um anjo, que é o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, se transfigurou em homem. Ele lutou com aquele homem a noite inteira. E a Bíblia diz que estava raiando o dia, e aquele homem tocou na coxa de Jacó, e Jacó ficou manco na mesma hora. Mas antes disso, aquele homem perguntou: como é que é o teu nome? E Jacó disse: meu nome é Jacó. Mentiroso, enganador, usurpador. E o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, disse: teu nome não será mais Jacó, teu nome agora será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. A partir daquele momento, Jacó, que agora se chama Israel, não andava mais como ele andava antes, porque agora ele manca. Mas não era só o físico dele que tinha mudado. Por dentro,
ele encontrou a sua identidade. Ele encontrou o seu verdadeiro nome. Ele encontrou quem ele era realmente. Não é o que os outros diriam, não é o que ele pensava, mas ele encontrou a sua verdadeira identidade. Você sabe quem você é realmente? Pastor, eu sei o que as pessoas falam de mim. Isso é reputação. Reputação é o que as pessoas dizem de você. Ah, pastor, eu sei que eu sou porque eu penso. Não, isso é uma ilusão, muitas vezes. Quando você pensa que é alguma coisa, não é. Porque você usa máscaras sociais. Você tem comportamentos que você faz, não porque você é porque os outros esperam que você faça. Pastor, eu sei, eu sou filho de Deus. Sou filha de Deus. Você sabe realmente que é ser filho de Deus? Você sabe realmente quem é o teu Deus, o tamanho do teu Deus, o poder que Ele tem? Quando é que nós vamos parar de mentir para nós mesmos e para os outros? Até quando eu vou mentir para mim mesmo e me iludir de quem eu sou? Sabe quando é que nós paramos de mentir para nós mesmos? Quando a dor ficar insuportável. Jacó tinha uma dor insuportável porque estava com medo de ser morto. Ele estava com medo que toda a sua família e seus bens fossem totalmente destruídos. Ele tinha medo de perder tudo pela vingança do seu irmão. Quando é que nós paramos de mentir para nós mesmos? Quando nós aceitamos a verdade, nua e crua, sem embelezar, sem distração, e aceitamos que a verdade nos confronte e provoque mudanças reais. Quando é que eu realmente paro de mentir, de me iludir? Quando eu paro de me justificar e me arrependo e abandono o meu mal, meu pecado. A Bíblia diz: enquanto eu não abandonei os meus pecados ocultos, que ninguém vê, mas Deus vê, eu sei que eu faço, os meus ossos se envelheciam. Amém? Como é que eu sei se um pai, uma mãe ama mais um filho ou outro? Pastor, o pai, ele ama igualmente ambos os filhos. Amém. Mas será que todos os filhos se sentem amados verdadeiramente pelo seu pai? Será que o filho às vezes não se sente comparado, desprezado, rejeitado em relação aos seus irmãos? Qual é o filho que aproveita mais o benefício da companhia do pai, senão aquele que decide ficar mais perto do pai? Está entendendo? O filho que decide ficar mais perto do pai, esse tem o benefício da presença do pai, da sabedoria do pai, do acolhimento do pai, do abraço do pai, da segurança do pai, das palavras do pai. Às vezes o outro, ele banaliza o pai, só vai dar valor depois que perde.
Estão entendendo? Eu lembro, quase 30 anos atrás, eu comprei um celular. Era um celular que era um tijolão. Vocês mais antigos devem lembrar, os primeiros celulares. E esse celular era grande, pesado, bateria enorme. E eu lembro que o celular, com o tempo, eles foram evoluindo. Primeiro era aquele tijolão, grande, pesado, uma baita bateria. Depois ele começou a reduzir. Fizeram até uns pequenininhos que abriam ainda. Bem bonitinho. Que o tamanho do celular é o tamanho da bateria, praticamente, do celular antigo. Depois inventaram o smartphone. Aí ficou quase que nem um tablet. Hoje nós temos celulares que parecem um tablet, de tão grande que ele é. Os primeiros celulares eu lembro que eles duravam até uma semana. Era legal. A gente carregava uma vez e esquecia. Ficava uma semana inteira praticamente e ele não descarregava. Hoje, se o celular aguentar o dia, nós temos que agradecer, levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus. Não é assim? Antigamente o celular só servia para receber chamada e chamar. Hoje qualquer coisa que a gente imaginar, ele faz. Tira foto, GPS, grava, faz tudo. Inclusive chama também e telefona. Mas por que eu estou falando nisso? Porque houve uma evolução no telefone. Se o telefone evolui constantemente, por que eu não posso evoluir constantemente? Por que você não podemos ser a nossa melhor versão com os recursos que Deus tem confiado e entregue em nossas mãos? Quais os recursos que Deus tem colocado nas tuas mãos? Você tem recebido aqui todos os domingos recursos. Palavra de motivação, palavra de ensino, palavra de sabedoria. O que você tem feito com essas palavras? Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no Val de Jaboque. O Val de Jaboque é o val da decisão. É onde eu decido que eu não vou só saber, eu vou fazer o que é certo. Eu não só decido ter conhecimento, que é o que eu tenho que saber. Eu decido que eu tenho que saber. Eu decido ter a habilidade para fazer, que é o como. Mas principalmente eu decido praticar todos os dias. Pastor, mas eu já sou crente, eu já sou uma nova criatura. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando que você não é ou é crente. Não estou falando que se você é ou não é salvo. Eu estou falando de uma decisão onde você decide realmente glorificar Deus no teu dia a dia. Onde você decide realmente amadurecer. Onde você decide realmente ser. Porque o fazer sem ser é uma incoerência. E não se sustenta por muito tempo. Pessoas querem resultado. Tranquilo, é bom ter resultados. Mas o resultado que é o ter, só é possível quando você faz. E o fazer só se sustenta quando você é. Então a tua identidade, que é o teu ser, te leva a ter capacidade para fazer e te leva para os resultados, que é o ter. Então não se sustenta você chegar nos resultados, que é o ter, sem saber fazer, que é manter, e sem o ser, que é leve, porque senão você vai fazer
e não vai conseguir ter, porque você não é. Pastor, eu fiquei perdido, vou te explicar melhor. Quando você faz alguma coisa, quando verdadeiramente não é, usa uma máscara, é pesado, é difícil, é complicado, é embaraçoso. Você sabe que é uma fraude. Você sabe que não vai se sustentar por muito tempo. Em algum momento vai ruir. Mas quando você faz aquilo que está no teu coração, o que faz parte da tua identidade, tu faz com amor, com leveza, tu até ganha dinheiro fazendo isso. Tu trabalharia de graça, porque tu ama fazer aquilo, porque está ligado à tua identidade. Estão entendendo? Quando você encontra a tua identidade, e a nossa identidade de filho de Deus, você muda constantemente. E volto novamente, porque nós aprendemos pela repetição. A mudança leva à transformação. E a transformação leva ao último estágio, que é o transbordo. Enquanto nós só estivermos mudando, a mudança é reversível, eu posso voltar. Quando eu sou transformado, eu não volto mais. Mas quando eu chego no transbordo, aí sim. Eu estou com a minha data de validade vencida aqui nessa terra. O dia que Deus quiser me chamar, já estou pronto para subir. Porque eu estou aqui, mas não sou mais daqui. Estão entendendo, queridos? Um dia, eu e você, nós vamos ter que prestar contas. E a Bíblia é bem clara sobre isso. De tudo que nós falamos, de tudo que nós fizemos, e de tudo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Isso se chama pecado da omissão. Então nós temos o pecado da ação, o pecado da omissão. O pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? O alvo é Cristo. Qual é o alvo? O alvo é viver uma vida digna. Qual é o alvo? É glorificar Deus. Qual é o alvo? É ser aquilo para o qual Deus nos projetou para sermos. Quando você encontra a tua identidade, você encontra a tua felicidade. Quando você encontra a tua identidade, você encontra Deus. Muitas pessoas estão buscando em vários lugares. E elas ainda não entenderam que a gente só consegue se encontrar quando a gente encontra Deus, que é a origem, a causa de tudo. Nós só encontramos a felicidade verdadeira quando nós nos conectamos com Deus. Não tem vida sem Deus. Não tem felicidade sem Deus. Não tem propósito sem Deus. Não tem missão. Não tem visão. Não tem nada sem Deus. É claro que eu sei, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente tem que pagar as contas, os boletos. Eu não estou falando, porque isso é uma necessidade real. Mas nós podemos fazer tudo isso de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil, quando nós nos conectamos verdadeiramente com Deus, quando nós damos liberdade para Deus agir
primeiramente em mim, para depois agir através de mim. Quero que você compreenda essa palavra. Eu rogo para o Espírito Santo de Deus provocar a mudança necessária na tua mente, para que você tome uma decisão, assim como Jacó fez. Deus, hoje eu quero mudar. Deus, eu quero parar de mentir para mim mesmo. Eu quero parar de mentir para os outros. Eu não quero mais ver as redes sociais. Eu estou tapado de nojo em relação a tudo isso. Eu quero ter uma vida verdadeira, não uma vida falsa. Eu quero parar de mentir para mim mesmo e viver uma vida como tu queres que eu viva. Deus, quem eu sou de verdade? Qual é a minha identidade? Me ensina, me ajuda, me mostra. Nós temos um buraco em nosso peito. Na verdade, todas as pessoas têm esse buraco, e esse buraco as pessoas tentam colocar nele um monte de coisas, vícios, jogos, prostituição, pornografia, tudo nesse buraco. Mas esse buraco nunca é preenchido, porque esse buraco é o tamanho de Deus. Pastor, você está me ofendendo, eu sou cristão, eu sou de Deus. Não estou dizendo que você não seja de Deus. Estou perguntando para você: você realmente tem uma experiência com Deus no Val de Jaboque? Você está disposto a lutar com Deus e ter o seu nome mudado? Amém. Glória a Deus. Ter a sua trajetória transformada por Deus? Jacó, depois que o nome dele foi mudado, ele aprendeu a confiar em Deus. Amém. Quando ele se encontrou com seu irmão, ele sabia que Deus ia cumprir o que ele prometeu. Deus ia levá-lo de volta em segurança. Amém. Quais promessas Deus tem para a tua vida? Todas as promessas que Deus tem para a tua vida vão se cumprir. Amém. Glória a Deus. Presta atenção. A palavra de Deus diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus falou, vai cumprir. Amém. Amém. O diabo, ele nos chama pelo nosso passado, por tudo que nós fizemos de errado. Deus te chama pelo que você vai ainda fazer. Amém. Há promessas na tua vida. Essas promessas vão acontecer. O grande problema é quem você vai ouvir. A voz do teu coração, que é enganoso, é mentiroso. Jeremias 17:9. Tu vai ouvir o diabo, que é o teu adversário, ele é o mentiroso também, o pai da mentira. Ou tu vai ouvir a Deus. E ouvindo a Deus, você vai colocar em prática tudo o que você já sabe. Vai ser uma pessoa melhor.
mais calma, mais tranquila, mais pacífica, mais generosa, mais amorosa, mais empática. Você decide amar. Você decide fazer o bem. Você decide fazer pontes e não muros. Você decide agregar. Ser boca de Deus. Estão entendendo? É isso que nós precisamos. Precisamos de pessoas que tenham experiência real com Deus. Pessoas que se conectam com o Pai e decidem diariamente viver o Evangelho. Evangelho são boas novas. Falar de Deus, não ser chato, mas falar o que Deus já fez na sua vida. Proclamar as bênçãos de Deus. Ser feliz todos os dias, apesar das lutas, apesar dos problemas, porque todos os problemas eu estou vendo-os, mas eu não vou parar, eu vou para frente, eu vou resistir até o fim, eu vou perseverar até o fim. Eu não vou desistir. Ah, eu errei, sim, eu errei. Mas eu tenho um advogado. Eu tenho paracletos. Alguém que está ao meu lado, que me defende. Que intercede por mim. Na terra, o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Nos céus é Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus também. Amém? Você tem opção hoje. Vai ficando olhando para o passado? Para aquilo que as pessoas fizeram para ti? Deixar amargura, ressentimento, amargo, tomar conta do teu coração. Olhar para a cruz. Onde Jesus disse: está consumado. Você não tem nenhuma dívida mais. Amém? Todos os teus pecados foram perdoados, foram cancelados pelo sangue da nova aliança. Pastor, é isso que você ia pregar hoje? Não, esquece. Eu só quero fluir no Espírito, deixar que o Espírito fale o que tem que ser falado hoje. Só isso. Eu quero que você compreenda que Deus te chamou, e o Deus que te chamou, Ele tem poder para te capacitar, te treinar, te fortalecer, para que você se levante e haja, opere em Deus. Amém? Nunca se esqueçam, o diabo sempre vai falar diretamente aos teus ouvidos, ou vai enviar secretários, secretárias, pessoas, para te ferirem, te magoarem. Decida ouvir a voz de Deus, e essas outras vozes, ignore-as, entra no ouvido e sai no outro. Amém? Deus está te chamando para algo grande. Amém.
para algo maior do que tu imagina. O que, pastor? Eu não sei. Uma coisa eu sei, você vai viver nessa terra, e só no fato de viver nessa terra já é um grande desafio, porque tu vai ter lutas internas, luta contra o teu próprio coração, os teus próprios pensamentos, tuas próprias emoções, lutas contra os teus traumas antigos, crenças, coisas mal resolvidas. Você vai lutar contra o sistema que é mau, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O diabo opera nesse mundo de uma forma solta, livre, porque ele é o Deus desse século. Você vai lutar contra o diabo, que é o pai da mentira, ele tem poder. Mas a palavra de Deus diz que nós somos a igreja, uma igreja santa, separada, uma igreja forte, uma igreja que avança, e avança para vencer, em nome de Jesus. Uma igreja que avança contra as portas do inferno, e a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Eu creio na palavra de Deus. Amém? Se você acredita nisso, saiba que Deus está te chamando. Feche teus olhos agora. Eu não sei se você consegue me ouvir, mas é um chamado. Shofar é como se fosse uma buzina, um instrumento, só que é um instrumento para a guerra. Esse shofar espiritual está tocando agora. Talvez você não consiga ouvir, mas há um chamamento a essa buzina, a esse toque, chamando todos os guerreiros, chamando todos os soldados para se levantarem e para se posicionarem como soldados e guerreiros de Deus. O Senhor agora da guerra, o grande eu sou, o comandante de todas as tropas celestiais, está fazendo agora uma análise de todas as suas tropas. E aqueles soldados que não estão devidamente armados, ele vai colocar as peças que necessitam. Receba o capacete da salvação. Receba a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra, o cinturão da verdade, e calçando os pés, o sapato da preparação do Evangelho. Deus quer um povo forte, um povo guerreiro, um povo que luta, um povo que não teme, não treme diante do inimigo. Que se levanta, não na sua força, mas na força de Deus. Quando você se vê, olhe espiritualmente e veja você fardado, armado com toda a armadura de Deus. Amém? Pastor, o que foi isso? Eu não sei. Mas eu sei que você precisava disso. Amém. Quando a luta vier agora, você vai tirar de dentro. Amém? Amém. Quando o inimigo vier
bater na tua porta, você não vai correr de medo, você vai enfrentá-lo. Vai olhar no olho e dizer: eu não tenho medo de ti, porque maior é quem está comigo do que quem está contra nós. Amém? Então fiquei pé, queridos. Pastor, só pregou o que eu tinha que pregar? Não, preguei o que Deus mandou pregar. Nós vamos continuar falando sobre o princípio da individualidade na semana que vem. Amém?